a Maraísa Lopes, que é docente do Departamento de Linguística e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí, possui graduação em Letras, mestrado e doutorado em Linguística aqui pela Unicamp, nas áreas de análise de discurso e história das ideias linguísticas. Realizou estágio pós-doutoral em Educação de Surdos pela Flagler College, onde também foi bolsista Fulbright. É líder do Núcleo de Pesquisas em Análise do Discurso e atualmente coordenadora geral de graduação na Pró-Reitoria de Graduação da Federal do Piauí. Então, é imenso prazer contar com a presença de vocês. E só informar que a palestra da Maraísa vai receber a interpretação em Libras do Cleves Lima, que é docente da Federal do Piauí e doutorando aqui no Programa de Linguística da Unicamp. Eu vou passar a palavra, então, para a Maraísa e para o Cleves. Então, boa tarde. Queria, como todas as outras representantes da mesa, né, fizeram esse agradecimento, eu também não posso deixar de agradecer a oportunidade de... Acho que está longe, né? De estar aqui compondo essa mesa e falar de um tema que é muito caro para a gente, né, para o desenvolvimento da nossa universidade lá no Federal do Piauí. Então, eu vou me deter também à leitura e no final tem um vídeo só para organizar a questão do tempo. Então, desde que eu me tornei professora de um curso de Letras Libras, algumas questões têm me inquietado. Me deslocar da posição de professora de Linguística para alunos ouvintes para a posição de professora de Linguística para alunos ouvintes e surdos nesse curso é algo que tem me afetado diariamente. E no momento anterior, eu propus algumas reflexões acerca do processo de institucionalização dos cursos de Letras Libras no Brasil. Tenho procurado pensar especificamente que lugar tem cabido a esses alunos no espaço da ciência, em meio a políticas afirmativas que instrumentalizam as relações próprias de uma divisão social do trabalho de acesso à universidade. Muitas são as discussões no Brasil que envolvem a temática da educação para as pessoas com deficiência. O que elas estão? As pessoas com deficiência, no movimento de invisibilidades possíveis em estratos históricos particulares, memória e produção de sentidos que vão dizendo sobre esses espaços regulares de escolarização e sobre que sujeitos os constituem. Se quando pensamos a inclusão escolar, muitos são os problemas que se nos apresentam, quando essas diferenças perpassam algo como a língua falada pelos alunos, os enfrentamentos são ainda maiores. Nesse sentido, uma outra questão tem me inquietado. Como pensar o sujeito surdo na relação com o processo de leitura de uma língua a outra, de uma língua oral, que por lei acaba sendo colocada como obrigatória para a modalidade escrita da relação cotidiana dos sujeitos surdos no Brasil? Como os surdos leem os textos base para disciplinas do curso de Letras Libras, para as disciplinas como as de Linguística, como a de Análise de Discurso? Embora no Brasil ainda não tenhamos disponíveis estudos como os já realizados nos Estados Unidos acerca dessa temática, temos tentado pensar sobre isso a partir de nossa experiência empírica, constituída por falas como a de um aluno surdo que, prestes a terminar um curso de formação de professores, ao ser questionado sobre o que é leitura, diz: ler, para mim, é muito difícil. Quando eu leio, não entendo muitas informações. Eu só consigo compreender frases simples pelo celular. Mas em português, na universidade, eu não entendo. Como não se engajar em buscar compreender mais sobre esse processo? Como então, em minha posição de professora de Linguística, de analista de discurso, não me angustiar ao pensar de que ordem é a relação desses alunos com os textos selecionados para a minha disciplina? Como é a aula? Como se dá a questão da interpretação em língua de sinais pelos intérpretes, das discussões promovidas em sala de aula? Remontando-nos mais especificamente à disciplina de análise de discurso nos cursos de Letras Libras, devemos considerar que nacionalmente, nestes cursos, trata-se a AD pelo olhar de Fairclough, já que quando pensamos as condições de produção que corroboram a criação desses cursos, observamos que o currículo proposto pela Universidade Federal de Santa Catarina, primeira universidade a ter o curso de Letras Libras aqui no Brasil, é tomado como um dizer sobre o que deve ser um curso de Letras Libras, o qual traz no bojo de sua constituição uma memória, que remete àquilo que é estudada na Gallaudet University, que é uma universidade em Washington, universidade cujos programas são voltados para pessoas surdas e que assume nas disciplinas que envolvem o discurso a perspectiva da análise crítica do discurso.
Esse domínio da perspectiva crítica significa, pois os sinais pensados em Libras para esta área voltam-se para aquilo que fora pensado por essa teoria. Em verdade, a análise de discurso não é uma disciplina que angarie muitos seguidores nos cursos de letras Libras, fato que explica a inexistência, aliás, a existência de pouquíssimos textos publicados tratando dessa relação. Em nossa experiência, a disciplina de análise de discurso teve como base teórica Péchet, Orland e o conjunto de autores que se inscreve nessa mesma esteira. Como esperado, imaginávamos que os alunos surdos teriam dificuldade quanto à leitura dos textos selecionados, já que estes estão em língua portuguesa. Entretanto, uma questão se colocou: os sinais que seriam usados para significar cada um dos conceitos que estávamos discutindo. De início, já há um incômodo com relação ao sinal para análise de discurso, que é esse que o Cleves acabou de fazer, que é a análise de discurso, né? Quando observamos o sinal, não há como pensar na equivocidade de sinalizarmos discurso, aqui, perto do ouvido. Um sinal que se apresenta numa cadeia de significação que nos permite tomá-lo, como dizer, quando dizemos palestra, conferência, um sinal amplamente marcado pela base do oral, da língua que não é a do surdo. E algo a ser analisado é o fato de que há uma outra possibilidade de sinalizar discurso, que na verdade é assim, né? E que traria em si a marca da Libras, na relação com a produção discursiva, mas que tem sido colocada em desuso pela própria comunidade surda. Nas primeiras aulas da disciplina, no segundo período de 2018, notamos que o processo entremeado pela leitura dos textos e pela tradução das aulas para Libras fazia com que os alunos não conseguissem compreender os conceitos que ensejávamos discutir. E muito porque tomavam as palavras como evidentes e um outro funcionamento corroborava tal acontecimento, os sinais usados para a tradução. Sinais como de sentido, o de sentido, de sujeito, utilizado numa relação de sinonímia com o de posição sujeito, o de ideologia antigo mesmo, o de memória e o de texto antigo também. Foi aí que percebemos a necessidade de produzirmos um sinalário de AD, trazendo à tona o papel dos instrumentos linguísticos, dos artefatos de leitura para a constituição de um dizer sobre a língua, e, em nosso caso, um dizer sobre a Libras e, em sua extensão, um dizer sobre a análise de discurso. Para esse processo de construção, trouxemos para o nosso núcleo de pesquisa alunos surdos e ouvintes, professores da área de tradução com larga experiência em interpretação, professores de Libras e eu. Como metodologia, adotamos a prática de discutirmos os conceitos, pensarmos esse processo de compreensão da teoria coletivamente, para que depois começássemos a pensar em possíveis sinais. Um brainstorming de sinais era feito e, a posteriori, um processo analítico sobre cada um deles. As discussões para a proposição de cerca de 70 sinais demoraram um pouco mais de 6 meses. Tempo suficiente para que pudéssemos dar início à nova turma da disciplina de análise de discurso. Pensando no movimento analítico de observar o modo como os sinais seriam recebidos pela comunidade surda, decidimos que faríamos, aí entre aspas, uma testagem do uso de sinais em sala de aula. Durante as primeiras aulas, isso já nesse semestre, a cada vez que eu usasse uma determinada palavra para a qual nós tínhamos construído um sinal, explicávamos a modificação ou apresentávamos um novo sinal. Ao longo do semestre, vimos fortemente a ressignificação dos sinais pelos alunos surdos, ouvintes e pelos intérpretes. Hoje, selecionamos dentre os sinais que convencionamos 2 para melhor analisarmos, o de ideologia e o de posição sujeito. O sinal de ideologia já convencionado, o antigo na comunidade surda, traz em si a questão da ocultação, de algo que se esconde, opondo-se à ideia de ideologia enquanto funcionamento simbólico, em que as direções de sentido ganham corpo, ideologia não tomada como conteúdo, mas como processo. Como diria Orland, a ideologia não é X, mas o processo de produzir X. Então, se o simbólico se dá pelo atravessamento da ideologia, se a ideologia é algo que interpela o indivíduo enquanto sujeito, se é processo, se é constitutiva dos próprios processos de significação, ou melhor, se é a condição para essa relação, pensamos no seguinte sinal. Então, a gente sai do sinal antigo, que era ideologia sim, para que a gente passe a sinalizar
ideologia, né, pensando essa questão do atravessamento, né, mudando, deslocando mesmo essa questão do sentido. E confesso que foi lindo ver os surdos sinalizando ideologia a partir da nova formulação. E dizendo, faz todo sentido essa mudança, porque em AD pensamos a ideologia diferente. E essa beleza tem uma força, a força de ver um aluno surdo se apropriando da teoria a partir da sua língua. Já o sinal para a posição sujeito foi escolhido para essa apresentação porque também oferece um lugar de análise interessante. Nas primeiras vezes em que utilizei o termo sala de aula, antes de pensarmos o sinalário, os intérpretes usaram esses sinais, né, o de pessoa, que remete à pessoa, ao indivíduo. Havia aí um efeito de sentido que colava a pessoa, o indivíduo, o sujeito biológico à noção de posição. Deixava-se fora o simbólico, o histórico, o indivíduo interpelado em sujeito. Para Orlando de 2005, posição é aquilo que deve e pode ocupar todo indivíduo para ser sujeito do que diz. Não é uma forma de subjetividade, mas um lugar que se ocupa para ser sujeito do que diz. Assim passamos a formular o sinal de posição sujeito da seguinte maneira. Bem, muitos poderiam ser os sinais a serem discutidos aqui, mas para finalizar essa apresentação, gostaríamos de falar de um outro processo fundamental para o sinalário, o batismo dos autores na comunidade surda. Faz parte da cultura surda esse processo denominado de batismo. Pelo viés da AD, eu o tomo como um acontecimento discursivo, um processo de nomeação, perpassado pelo simbólico, afetado ideologicamente. Como disse Costa, o gesto de nomear para nós é um dos modos de formular, de se interpor na relação indireta, opaca, da representação, linguagem, pensamento, mundo pelo homem. É interpretar, é por isso também dar corpo aos sentidos, é ainda situar-se na fronteira entre o dito, o silenciado, o dizível. Não poderíamos, então, deixar de finalizar essa apresentação sem apresentarmos os sinais de dois autores fundantes, o de Michel Pechet e o da professora Ani. Acho que... viu? Da Eni e do Pechet. E esses sinais foram dados pelos nossos alunos surdos, depois de assistir apresentações, vídeos, né, e fotos, no caso. Gostaríamos que assistíssemos um pequeno vídeo para que vocês pudessem ver o momento atual do sinalário, um protótipo de como esse artefato de leitura se apresenta hoje aos nossos leitores. Ele é bem rapidinho. Então, nessa próxima foto estão os nossos alunos surdos e nós, professores, intérpretes. Como eu disse, a gente demorou cerca de 6 meses para pensar nos conceitos iniciais, mas a gente já percebeu que faltam alguns sinais. Então, aí a representação do sinal análise de discurso, o de discurso, do Pechet, da professora Eni, de ideologia já o modificado, na verdade, de metáfora, que a gente também modificou, porque o sinal de metáfora normal, ele tem também essa questão de estar atrás, né? Já fizemos cerca de 70, mas a gente já nota que faltam. E aí, para fazer essa testagem, a gente levou para a sala de aula, para a minha turma. Essa aluna que está apresentando um seminário, ela é surda. A gente ainda está nessa fase de pensar os próximos 20, e por enquanto o sinalário está nessa fase de um protótipo. Essa folha que vocês receberam basicamente é uma página do sinalário, como a gente tem pensado em compor o sinalário todo. E a gente optou por ter a escrita de sinais, né, que é a representação gráfica da escrita de sinais. E para tornar tecnológico também, a gente resolveu colocar os QR Codes com as sinalizações, não só do sinal, mas também dos conceitos. Então, a gente tem pego os conceitos e buscado os autores que falam desses conceitos para que a gente tivesse os vídeos para os alunos surdos conseguirem compreender também o conceito, né, na própria leitura dos textos originais.
Então, dizer sobre a nossa satisfação de compartilhar com vocês um pouco daquilo que temos tentado fazer para que os nossos alunos surdos saiam dos processos de uma reprodução mnemônica e passem a uma reprodução histórica, e que como sujeitos possam se relacionar simbolicamente com os sentidos. É isso.